e, e é um prazer e uma honra, né, contar com o Roaldo Machado e a Kátia Jung para conversar conosco, que eu acho que são duas pessoas que estudam muito a obra do Freud e têm uma profundidade, né, nesse estudo que, que fica muito agradável de ouvir e eles tornam muito acessível o nosso estudo, nossa escuta, né? E então a gente escolheu, né, convidá-los para falar hoje sobre o recalque e entender um pouquinho mais, né? Eu até estava anotando aqui alguma ideia, o que que acontece, né? Por que que as pessoas recalcam e botam de lado, né, da consciência, tentando esquecer ou colocar de fora da consciência exatamente, né, para negar, e isso tem um motivo, e às vezes esse sintoma que aparece, né, pelo que é recalcado, é o que leva as pessoas a buscarem o atendimento, né? Mas a gente quer ouvir muito mais vocês, então eu vou apresentar. Claro que todos conhecem, mas como praxe, né? O Roaldo Machado, que é médico psiquiatra, psicanalista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e docente no Instituto de Ensino Horizontes. E a Kátia Jung é psicóloga, mestre em psicologia clínica e membro efetivo da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, docente e supervisora do IEP. É claro que esses currículos estão assim, a síntese da síntese, né? Eu coloquei aqui os títulos principais, tá? Eu sou Ana Cristina Tofani, atualmente coordenadora científica, né? E então passo a palavra primeiro para o Roaldo, que me colocou assim que quer dar uma ideia histórica, para depois a gente poder ouvir a Kátia. Tá bem? Se vocês tiverem perguntas, podem levantar a mão ou escrever no chat, e aí a gente vai podendo ouvir. Depois a gente vê, né, com a Cátia e com o Roaldo, se eles aceitam ser interrompidos ou preferem deixar para o final, tá? Roaldo. Bom, boa noite a todos. É um prazer vê-los aí. E nesse começo de ano letivo, né? Nós temos o prazer hoje de convidar a colega Kátia, membro efetiva da SPPA, e que durante um ano, né, do ano passado, 25, eu tive o prazer de conviver mais estreitamente com a Kátia através de um seminário sobre Freud, né? E esse tipo de convivência, ele sempre traz, vamos dizer, eh, muita contribuição, não? Aprendi a conhecer de uma forma mais detida e profunda a Kátia e o pensamento da Kátia, através de várias colaborações que ela fez e através de algumas mesas que a gente participou juntos lá na Sociedade de Psicanálise. E como a Kátia apresentou uma excelente mesa sobre exatamente esse tema, o recalque, o recalcamento, né? É, então, nós tivemos a ideia de que a gente poderia convidá-la para ela expor aqui o que que ela tem pensado sobre isto, e certamente ela vai criar muita expectativa em vocês, e vocês vão poder fazer muitas perguntas a ela, e ela vai certamente esclarecer essas coisas, né? Então,
esse é o primeiro ponto que eu acho que é positivo, que do ano passado, do seminário de Freud, que nós participamos em conjunto, não, ficou um substrato de amizade e um substrato de admiração e vamos dizer, de complementariedade nessa, nessa questão de pesquisar, enfim, né, os meandros da metapsicologia, né? Então, a Kátia certamente vai apresentar, como já apresentou, não, uma ideia do que ela pensa sobre isso, mas depois, né, ela vai solicitar que a gente colabore com ela, que a gente a questione, que a gente pergunte, porque essa é uma forma pela qual a gente pode, de fato, mostrar, né, o interesse no assunto, o interesse na comunicação dela, não? Vamos dizer, e o aproveitamento do que ela tem a nos ensinar sobre essa questão. Então, eu já estou passando a palavra para ela, né? É, que eu tenho certeza, né, de que vocês vão fazer um bom uso dela. Você, por favor, abusem da Kátia, porque ela está aí para responder para vocês e dá para questionar com vocês. Então, tudo isso é muito salutar. Quando a gente faz um seminário juntos, né, e se cria uma boa amizade, e em cima dessa amizade, o estudo da psicanálise, né, isso é muito fecundo, do meu ponto de vista. Então, né, essa é a Kátia. Está aqui a Kátia ali do lado, membro efetiva, né? É professora do IEP, e certamente ela vai contribuir muito com esse assunto, porque esse assunto, como nós já sabemos, o texto do recalque, o recalcamento, como se diz, é um texto fundante da psicanálise, né? Ali é o ponto de partida do Freud, né? E então, e é um texto com o qual ele se viu envolto praticamente toda a sua vida, né? Então, eu vou passando já a palavra para a Kátia, porque certamente ela vai entusiasmar vocês e vai provocar vocês para várias questões. Então, a palavra com a amiga Kátia. Então tá, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite pelo Instituto de Ensino Horizontes, a Ana Cristina, que me fez o convite diretamente, e agradecer o Raul também por todas essas palavras dele, que geram um certo desafio para mim. Mas eu me sinto muito honrada de poder estar participando dessa aula inaugural de vocês e principalmente estar compartilhando essa aula com o Raul, porque ele, sim, ele tem um conhecimento erudito, né? Ele conhece profundamente a obra do Freud, então ele é o mestre. Eu estou aqui para poder ilustrar e falar sobre o conceito, mas o grande a grande compreensão é do Waldo. Ele tem realmente um conhecimento ímpar a respeito da obra freudiana. Eu sou uma estudiosa. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Já tenho como compartilhar, já me colocasse, Ana Cristina, como co-host. Bruna, por favor, coloca a Kátia. Já vou colocar. Ok. Deixa eu só colocar aqui no apresentar.
Bom, eu preparei um material para vocês, que é um material que eu apresentei outra vez na sociedade, fiz pequenas modificações para a gente trabalhar, né, sobre esse conceito tão conhecido, né, e vai ser uma apresentação teórica, né, vamos falar sobre metapsicologia. Então, eu espero que não seja muito árido para vocês, porque teoria sempre tem, né, essa questão mais árida e mais de mais seriedade, né? Mas eu espero que não fique tão pesado, tão cansativo. Eu vou apresentando e vocês podem ficar bem à vontade para me interromper quando quiserem, para perguntar, fiquem bem livres, tá? A Verdrängung, que é o nome em alemão, né? Recalque ou repressão, dependendo da tradução, é um conceito que funda a psicanálise quando revela a existência do inconsciente. Essa ideia, eu vou lá para os gregos, porque eu vou explicar para vocês. Eu tenho a tendência sempre a historizar. Eu acho que quando a gente vai estudar um conceito, principalmente em psicanálise, a gente precisa entender que os nossos conceitos, eles não são matemáticos, eles são construções que vêm desde intuições e através do crescimento do pensamento, desenvolvimento do pensamento na humanidade. Então, quando Freud pensou em inconsciente, né, essa ideia de inconsciente já existia desde os gregos. Na época dos gregos, mente e pensamento não tinha a mesma conotação como tem hoje, né? Naquela época, mente ou pensamento, eles consideravam como physis, como natureza, como intuição, como cosmos, como logos, como alma. Todas essas denominações é o que eles representavam para eles o que a gente considera hoje pensamento e mente. Então, eu fiz uma super síntese para vocês dos pré-socráticos, que eu acho que vale a pena pensar, que nós estamos falando aqui no ano quinto, ou sexto ou sétimo antes de Cristo. Então, nos pré-socráticos, eu separei alguns filósofos para trazer exemplos para vocês de como a ideia de inconsciente circulava na humanidade, no pensamento ocidental. Para os pré-socráticos, o pensamento, né, que para eles era physis, ou logos, ou alma, né, não pertence inteiramente ao eu, pertence ao logos. O logos, então, o pensamento era algo extra-humano, né? O logos pensa em nós. O pensamento verdadeiro não coincide com a consciência individual. Esse é o Heráclito. O Parmênides, o sujeito não escolhe como pensa. Olha a profundidade de cada trecho desses que eu selecionei para vocês. O sujeito não escolhe como pensa. Aqui nós vamos entrar depois no Freud, no filogenético, todas as ideias do Freud. Empédocles e Demócrito diziam: pensamos com aquilo que somos. Olha só aqui a ideia de individualidade, de singularidade daquilo que está em nós, embora o logos estivesse extra, né? O Sócrates, através do Platão, não é? Platão é que traz as ideias do Sócrates, traz o seguinte recado: olha só, o desejo conduz o pensamento. Olha a ideia de pulsão aqui, não com o nome de pulsão, mas a ideia de energia, de afeto. O saber está no sujeito, mas ele não sabe que sabe. Dá para a gente viajar aqui, pensar nos pensamentos sem pensador, do Bion. É impressionante. A alma sabe antes de saber o que sabe. Ligado aqui à intuição. O saber precede a consciência atual. O saber emerge sem ser transmitido. É algo que nasce, ou que já vem com o ser humano. Ele ajuda o interlocutor a dar luz àquilo que já está nele. Olha que espetáculo isso. O Green, num texto dele sobre a mente primordial, ele traz a ideia do Bion, que diz que o bebê no útero da mãe conhece o universo. Ao nascer, ele esquece.
Olha se não tem muito a ver com essa ideia. Ele ajuda o interlocutor a dar luz àquilo que já está nele, um saber não sabido. Então, eu espero que vocês possam ter se ilustrado para se entusiasmarem, porque isso aqui não é um estudo filosófico, não é só ideias dos pensadores, para a gente poder entender que o Freud não teve uma luz de um insight que criou a ideia de inconsciente. Ele conseguiu compilar as ideias que vinham sendo desenvolvidas. Aqui já bem mais adiante, né, na filosofia alemã do século XVIII e XIX, eu separei esses três filósofos porque eles diretamente tiveram influência no Freud. O Leibniz, quem olhar um pouquinho a biografia dele vai se impressionar, porque ele era, além de matemático, filósofo, diplomata, ele era um gênio. Naquela época, ele já aperfeiçoou questões matemáticas do cálculo diferencial, que fazia parte depois das calculadoras, né? O Kant trazia toda a base que o Leibniz também trabalhou e carregou junto com ele a respeito das categorias, que depois eu vou abordar um pouquinho melhor. E o John Herbert, o Herbert era o filósofo que foi a grande influência, e o Herbert teve influência do Kant e do Leibniz. O Herbert foi citado muitas vezes pelo Maynard, que era o professor do Freud. O Maynard era muito influenciado pelas ideias do Herbert. E agora vocês vão ver aqui que impressionante quando eu trouxer um pouquinho de cada um. O Leibniz já pregava naquela época, olha só, no século XVIII, 1716, no início do século XVI, a vida do século XVIII, a vida psíquica, a vida psíquica inconsciente. Então, aqui já dá uma ideia da profundidade de tudo. As percepções fracas não chegam à consciência, mas influenciam o nosso estado mental. Olha só que espetáculo, até uma ideia de economia psíquica. Já tem ideia de força aqui. Há mais pensamento do que consciência. A mente, bom, aqui eu estou trazendo primeiro do Leibniz. Há mais pensamento que consciência, certo? Olha a força do inconsciente que já era aqui. Mais pensamento que consciência. O Kant, eu acho que contribuiu muito, porque ele parte de uma organização muito mais estrutural do pensar dele, apoiado na moral, na razão e na norma, mas o que eu pensei da contribuição dele, que eu acho que influenciou muito a psicanálise, a ideia de que o sujeito kantiano não é soberano. O que faz vocês lembrarem de Freud? Quando Freud diz: o eu, o ego, não é senhor em sua própria casa. O sujeito kantiano não é soberano. A consciência é limitada. O sujeito não é senhor de si mesmo. Somos afetados por inclinações. Olha aqui a gente poder pensar do nosso inconsciente, nos derivados que nós vamos falar depois e tudo mais. Não somos transparentes para nós mesmos. Gente, é um manancial de cultura no pensamento que vem, né, antecipando as ideias do Freud. Quando chega no Herbert, ele, usando todos esses outros filósofos, ele traz algo que aí acrescenta mais ainda para nós. A mente é um campo de forças entre representações. Vorstellung, que o Freud fala. Forças e representações. Olha só, 1776 e 1841. Elas disputam, as representações disputam o acesso à consciência, entram em conflito e se reforçam ou se inibem. A moral, o conflito, não é moral, o conflito é dinâmico. Olha a riqueza dessa contribuição do Herbert. Esse filósofo influenciou grandemente as ideias do Maynard, professor do Freud, que certamente passou por Freud. Já mais presentemente, né, na filosofia alemã do século XIX, o Nietzsche Schopenhauer já é mais conhecido de todos, influenciou muito o pensamento de Freud, eu não vou me deter. Só vou trazer para vocês uma frase do Freud a respeito do inconsciente e do recalque. Ele diz:
O que é dito por Schopenhauer em O Mundo como Vontade e Representação sobre a repulsa a admitir algum aspecto penoso da realidade coincide perfeitamente com o conteúdo do meu conceito de recalque. Então, vejam a proximidade que tinham, né, das trocas que aconteciam no ambiente filosófico, que estava diretamente ligado com a psicanálise. Então, antes de entrar diretamente, eu parafraseei o Green, porque tem uma frase do Green que está muito em voga, muito atual, que diz: o objeto é o revelador da pulsão. O Green dá ênfase no objeto, né? O Freud dá ênfase na pulsão, mas eu achei muito interessante a gente usar e parafrasear. O recalque é o revelador do inconsciente e o constitui. Esse eu o constitui é que vai ser o foco da minha apresentação. A Ana Cristina falou, né, nos sintomas, na patologia. Eu não vou focar tanto na patologia, vou focar mais no que hoje está mais em voga na psicanálise contemporânea, que é o recálculo inconsciente na constituição na mente primordial, no primitivo, no arcaico. Né? Então, eu tenho uma frase aqui do Aldo Machado, de um dos livros dele, que são grandes contribuições dele, que diz assim: nos primórdios da vida, trauma, dor e angústia são as condições que permitem ao ser vivo o estabelecimento das defesas e da memória. Então, veja, nosso psiquismo, ele acontece, ele nasce se defendendo do trauma, da dor e da angústia, que são as experiências vividas pelo bebê no nascimento. Bom, agora vocês vão ter que tolerar mais um pouquinho a minha tendência a historizar, mas eu vou fazer uma historização bem rapidinha do conceito. Só vou justificar para vocês um pouquinho mais a questão de historizar e citar esses filósofos e trazer alguns deles, alguns nomes, porque, né, eu pensei poucos diante de todo o universo de contribuições que tem na humanidade, mas eu acho tão importante hoje, nos tempos da IA, em que o conhecimento, né, o logos, fica muito focado na IA e fica impessoal, porque as pessoas terminam esquecendo que esses conceitos tiveram toda uma construção e me parece injusto com os pensadores que foram construindo o que a gente sabe hoje e agora fica num armazenamento de uma inteligência artificial e a gente usa, não tem como não usar. A partir de hoje, né, é o nosso logos à disposição, né? Mas como é importante a gente poder dar voz ou pelo menos lembrar que existe toda uma história, né? Então, o Freud, já lá na comunicação preliminar, quando ele estava tratando, né, entendendo os sintomas das histéricas, em 1893, ele se deu conta de que elas resistiam para acessar o material que estava escondido, esquecido, apagado. Né? Isso fez com que ele se desse conta de que existia um processo para esconder o material. Né? E numa carta a Fliess, em 1896, ele já trouxe a ideia dele a respeito disso. Ele disse que, para ele, o recalque, ou seja, recalcar esse material que não podia ser, não, vir à consciência, que era condenado, né, o recalque tinha o objetivo de impedir a tradução do representante psíquico da pulsão. E por que não podia traduzir a intenção da pulsão, a representação ideacional daquela pulsão, porque gerava dor e desprazer. E a tendência natural do psiquismo é fugir da dor e do desprazer. Isso em 96. Então, ele se deu conta que os elementos que incitam a defesa, na época a defesa e recalque tinha a mesma conotação, era o trauma e a dor e angústia, como disse o Waldo. Né? Só que nessa época, aqui em 96, né, dor e angústia e trauma eram devidos à teoria da sedução, ou seja, o trauma era real, né? Eram abusos, né, que a pessoa vivia
de uma forma real. E o recalque, então, buscava esconder essas vivências traumáticas, né? Mas logo em 97, né, o Freud, em sua autoanálise, estudando seus próprios sonhos, teve um insight, se deu conta, usando o mito do Édipo, né, para poder se dar conta que as crianças, né, tinham fantasias edipianas e desejos com os pais, né? E isso ele logo intuiu e ele expandiu para um entendimento de que essas fantasias edipianas, elas eram universais. Toda criança tinha. Ele disse no texto dele: todos nós um dia fomos Édipo. Ao mesmo tempo que ele chegou nesse entendimento, né, de que ele podia abrir mão dessa teoria da sedução, porque ficava realmente algo difícil de acreditar que todos os pais eram abusadores, não é? E que todas as pessoas eram expostas a abusos reais, né? Mas que as fantasias edipianas existiam, ele próprio constatou nele próprio, né? Então, ele ficou com um certo desafio para poder compreender por que o alvo do recalque, né, era voltado para os impulsos carregados de desejo. Por que que isso era tão proibido, né? Por que que logo tinha que sair da consciência? E ele se deu conta, né, que a posteriori, o après coup, como dizem os franceses, né, a conotação dessas fantasias edipianas passava a ter uma conotação censurável, que na infância era natural, as crianças viviam essas fantasias, mas mais tarde essas fantasias passavam a ter uma conotação que se tornava insuportável e gerava um desprazer. Então, deu para entender que a satisfação da pulsão, né, que normalmente seria agradável, a pulsão quer satisfazer, a satisfação de uma pulsão é prazerosa em si mesma, mas pode também ser incompatível com outras exigências. E uma delas, principalmente no momento, nessa época, né, o Freud trabalhava muito com o conceito muito voltado para a economia psíquica. Então, tudo que gerava muito desprazer, seja dor, trauma, sofrimento, angústia, acionava o recalque, né? Então, quando na economia psíquica o desprazer tinha mais força, o recalque era automaticamente disparado. E em 97 ele ainda complementa dizendo que o recalque, então, né, ele atuava sobre a sexualidade perverso polimorfa infantil, porque as fantasias eram ligadas à sexualidade perversa polimorfa. Veja que ele só foi descrever isso com mais profundidade em 1905, nos Três Ensaios, mas aqui ele já estava com essa ideia construída, né? Então, a sexualidade perversa polimorfa, por um efeito a posteriori da lembrança, gerava um desprazer recordado. Acho muito bonito isso. Trago para vocês aqui nas palavras do Freud a carta 75, que ele escreveu sobre isso e fica muito claro a respeito do recalque. Ele diz: para nos exprimirmos com mais pureza, a lembrança desprende hoje o mesmo mau cheiro que um objeto atual. Assim como desviamos com nojo o nosso órgão sensorial, cabeça e nariz, dos objetos fétidos, também o pré-consciente e nossa compreensão consciente desviam-se da lembrança. É a isso que chamamos de recalque. Freud não pode ser mais claro, né? Então, continuando a nossa evolução, em 1900, interpretação dos sonhos, o Freud fez mais um avanço. O desprazer gerado pela tradução está ligado à ascensão de uma representação do processo primário ao processo secundário. Olha, aqui já é um acréscimo metapsicológico importante. Ele diz: o sistema representacional vai se complexificando, transformando quantidade em qualidades psíquicas. Olha que bonito isso. Todo o trabalho mental é o trabalho de mentalização e de transformação de quantidade pulsional em qualidade psíquica, ou seja, representacional. O segundo sistema,
só pode investir uma representação quando é capaz de inibir o desprendimento do desprazer. Então, tem esse detalhe, né? Está ligado ao princípio do prazer. Como é que está ficando o ritmo para vocês? Não está muito rápido? Está dando para acompanhar? Acho que tá bem, Kátia. Tá bom. Só para eu me guiar, não é? Para ver se não estou exagerando na rapidez, mas é que tem tanto material, né, que não posso ir tão lento. Mas depois a gente vai discutir, eu posso voltar. E também podem me interromper na hora que tiverem mais dúvidas, né? Então, o Freud chega aqui mais adiante, né, que o representante psíquico da pulsão, que é uma representação mental, Orsten, está ligado sempre a uma cota de afeto, a representação já é investida, né? E pode aparecer como, ser registrado como um traço, como uma ideia, como um desejo, como uma necessidade. O recalque procura, né, manter todas essas ideias, esses traços, esses desejos, essas representações fora da consciência. Só que ele não, a ideia ou a representação não é abolida, ela fica negativada, ela fica escondida, ela vai para um outro departamento, né? Então, mas elas permanecem ativas. E permanecendo ativas, com energia, elas terminam se ajustando, ou se, como é que eu posso dizer, se transformando, ligando em derivados, em desejos ou ideias ou representações semelhantes, mas que possam, diferentemente, conseguir acessar e romper com a censura para poder passar para a consciência. Então, os derivados eles podem ser mais próximos daquela representação ou bem mais distantes, dependendo, né, qual é o formato. E eles forçam para acessar o consciente. Então, esses derivados eles geram uma constante ameaça à consciência, ao eu, que quer poder se defender dessa intrusão de algo que é proibido, que foi recalcado por ser proibido. Então, essa ameaça gera um grande dispêndio de energia para o eu. E isso é um movimento constante. Esse fator de criação de derivados, buscando sempre acessar a consciência aquilo que foi recalcado, não cessa, é constante. Então, esse movimento leva, né, o aparelho psíquico a estar sempre em movimento, né? Nossa mente está sempre em movimento. Por isso que o Roaldo, no trabalho dele, no livro dele chamado Variações sobre Temas em Psicanálise, ele chama a atenção que alguns autores preferem chamar recalque de recalcamento, porque o Freud já usou essa expressão estado de recalcamento. Isso mostra que esse estado ele é dinâmico e ele é provisório. Então, não é algo definitivo, né? Sabendo que, considerando, né, esse entendimento de movimento, a partir de que o sistema nosso, do nosso psiquismo, tem a mais decidida inclinação a fugir da dor, né? A gente sabe que o que domina o nosso aparelho psíquico, dito pelo Freud, é o princípio do prazer, né? Que quer expelir a dor, que quer se defender da dor. Então, o recalque, nesse aspecto, tem um certo fracasso de ser efetivo, né? Porque em relação aos afetos, constantemente está correndo risco, porque não tem uma estabilidade, né? É um funcionamento sempre dinâmico, em movimento e provisório. A isso cabe uma explicação do Freud, que já foi já mais adiante, mas eu acho que complementa bem o que eu estava dizendo, que o Freud diz o seguinte, ó, que a pulsão recalcada, ela jamais renuncia à sua completa satisfação. Todas as formações substitutivas, ou seja, os derivados que vão se formando, que vão conseguindo acessar, né, bem como as sublimações, são insuficientes para remover a tensão contínua. A pulsão, ela exige
a satisfação de fato. Ela não cessa. Então, agora, né, já historizamos, vamos chegar ao nosso objetivo metapsicológico, né, o recalque alcançou o status metapsicológico e o Freud, em seguida, se deu conta. O recalque não tem como ser um mecanismo defensivo presente desde o início. Por quê? Porque é necessário que tenha ocorrido uma cisão entre a atividade mental consciente e inconsciente. Se o objetivo do recalque é tirar uma representação e colocar no inconsciente, impedir entrar na consciência, essa cisão já precisa ter acontecido. Então, o recalque tem que ser uma defesa que vem a posteriori. Como é que Freud construiu essa ideia metapsicológica? Ele descreve aqui o recalque em duas etapas. A primeira etapa do recalque ele chamou de Hiferdrango. O recalque originário ou recalque primário, recalcamento primário, né, dependendo da tradução. Então, aqui vem muito, né, a favor da ideia do Freud de sempre valorizar muito a ideia da filogênese. O recalque originário está muito ligado à filogênese. O Freud já trazia a ideia da arqueologia, né, nos textos, trouxe um Totem e Tabu, desenvolveu toda essa história do mito, né? E, e para ele, né, no projeto, ele já mostra isso, que o nosso, claro que o projeto, né, é um ensaio muito modelo médico, né, usando aspectos biológicos da neurologia, que ele era um neurologista, né? Mas ali ele vê que já existiam esquemas congênitos. E isso acontece para todas as pessoas. Então, o ser humano já vem com teias de pré-figurações herdadas, provavelmente, né, filogeneticamente da nossa espécie, né, que já mantém uma organização para o funcionamento do nosso sistema nervoso. E esses esquemas congênitos, né, e essas teias de prefigurações, também foram postuladas por outros autores, que eu trouxe algumas aqui para poder fortalecer essa ideia e ser mais compreensível. Por exemplo, Lévi-Strauss, que é um estruturalista, Freud também tem um berço estruturalista, porque ele também desenvolveu, né, a ideia do nosso crescimento, desenvolvimento emocional, da libido em fases, né, em estruturas, como aqui, né, de esquemas congênitos. O Lévi-Strauss fala de um estruturalismo, que a cultura se desenvolve, e é muito interessante isso, né? Quem for ler um pouco sobre isso, ele mostra que culturas que nunca se encontraram, estão completamente distantes no mundo, né? Têm estruturas de começo da construção cultural iguais. Então, existe um postulado de que existe nas espécies, não é, estruturas e preconcepções, né, que vêm filogeneticamente da espécie. E a ontogênese já se serve da filogênese, né? O Kant também traz as categorias de Kant falam de conceitos a priori, ou seja, que já vêm com a gente. E eu acho mais interessante ainda para a gente poder entender essa ideia, né, do que trazem os autores Castoriadis e Olagnier, né? Eles falam de uma potencialidade de formatação que faz parte do ser humano. Ou seja, eles relacionam, inclusive, o modo de perceber o objeto, que isso acontece em diferentes culturas. Então, não tem como a gente pensar que o inconsciente vem do nada, uma tábula rasa, em branco, sem nada. E eu acho muito bonita essa frase que diz que a ontogenia recapitula a filogenia, ou seja, a nossa constituição como homem, né, já vem com uma história filogenética. O nascimento traz, olha que bonito isso, o nascimento traz a memória da instituição da vida. Isso é Freud, né? Nosso inconsciente vem carregado de filogênese.
Então, a primeira fase do recalque, o recalque originário, é responsável pelas primeiras marcas que impactam o nosso psiquismo. E o Freud relaciona isso a fixações. Fixações que acontecem no início da vida, né? E ele relaciona isso mais a uma questão econômica, relativa à força das vivências muito sensoriais, e que vão se organizando, né, na memória. Ele já mostra isso lá no projeto, né, que nas facilitações entre os neurônios, que vão marcando trajetos, que vão registrando memória do que já é conhecido, que vão repetindo trajetos. Então, a memória, a constituição do nosso núcleo, do nosso inconsciente, tem a ver com a memória. Então, o recalque originário, ele já, a gente pode dizer, como um núcleo constitutivo, né, do nosso inconsciente, através de fixações das experiências vividas. Aqui, o Herbert tem uma força muito grande quando ele já traz que a representação, Vorstellung, é dotada de força que impele a autoconservação. Olha que espetáculo isso. Porque dá para a gente pensar por que vão ser fixadas essas experiências sensoriais tão arcaicas, tão primitivas? Porque a força da pulsão de autoconservação impele ao registro, né? Aqui, a função alfa, eu registrei isso porque eu acho bem importante, né? O Bion, ele fala muito que a função alfa, aquela função que desenvolve através da reverie da mãe, da empatia da mãe com o bebê, né? Ela está ligada à atenção, à notação, para tornar possível esse registro. Então, veja que é uma sequência também dessa ideia, né? Em que as representações elas não alcançam o estatuto, a pulsão, na verdade, o desejo, a intenção pulsional, a representação ideativa pulsional, ela não alcança o estatuto de uma representação se não tiver, né, uma investida de pulsão de vida, de energia, de atenção, de afeto. Então, veja como aqui já tem toda uma ideia, né, da importância do investimento. Então, fica nítido o fator quantitativo, né, do Freud, só que, assim como o fator quantitativo é importantíssimo para o registro e para a fixação, que dá o início ao nosso inconsciente, o Freud alerta que a força excessiva da excitação gera uma efração do parexcitação, das nossas defesas, né? E isso leva a uma não inscrição. Então, veja que já no início, aqui o Freud já mostra que precisa ter um certo equilíbrio nesse movimento, na vida inicial do bebê, a respeito da força, né, do estímulo, dos investimentos. Então, essa não inscrição, ela vai levar ao desinvestimento, à não construção do psiquismo. Por outro lado, o Freud alerta que essa angústia traumática, aqui eu faço uma relação com o texto do Freud de 26, Inibição, Sintoma e Angústia, e trago no nome angústia traumática, mas vamos, até porque é mais conhecido, mas vamos pensar na dor, no trauma inicial, né? Esse trauma inicial, quando não for excessivo, ele vai poder se transformar numa angústia, num trauma, numa dor sinal, que é possível de fazer e seguir para uma inscrição. E aí estar relativo às primeiras marcas que vão ser registradas como fixações. Então, veja, para acontecer esse movimento, aqui é preciso todo um ritmo e não de excesso. O excesso vai à não inscrição. Há uma certa harmonia quantitativa, né, ligada ao princípio da constância, né, vai levar essa dor, que pode ser traumática, mas ela tem chances de transformar como um sinal para ser
sofrer transformações e ser inscrita, sofrer registro e gerar memória. Então, a pulsão permanece enlaçada no representante, né? E enlaçada ela vai gerar derivados. E esse é o movimento de construção do nosso psiquismo arcaico. Eu sei que é muita coisa, né? Mas esse conceito de Hiferdrangon, recalcamento primário, né? Mostra que o nosso recalque que nós estamos falando, né? Ele é constitutivo do núcleo originário do inconsciente e da memória. E é essa ideia que eu quis trazer da filogênese, das marcas ancestrais como um tesouro minêmico, como Freud chama, né? Que acontece a partir dessa clivagem do que vai ficar no nosso tesouro minêmico e o que vai gerar depois, né, a nossa consciência, que vai estar ligada à percepção, à atenção e tudo mais que a gente vai ver. Então, acho muito importante essa ideia do Freud de que o nosso id ele é um sedimento de incontáveis existências de eus. Olha que bonito isso, que poético, né? A gente carrega dentro de nós toda uma filogênese das experiências da humanidade. Só que também o Freud alerta que, como é repetido na nossa vida, a ancestralidade, na antogênese, sempre repete toda a história filogenética, essa compulsão à repetição poderia ficar tautológica se ela fosse sempre fechada, repetindo o mesmo. Mas aqui entra o novo, a criatividade, né, de cada vivência que vai sempre acrescentar para as novas concepções, para os novos seres que vão gerar outras gerações. E isso a gente vê nas relações transferenciais, na nossa conta transferência, né? Que a repetição não é para se repetir o mesmo, é justamente para abrir a possibilidade de transformação. Então, encerrando só, depois vamos poder falar sobre isso, né? O recalque originário é muito importante a gente poder enfatizar essa constituição do nosso psiquismo, do que hoje nós chamamos mente primordial, porque os casos hoje de funcionamento não neurótico, eles estão muito mais relacionados ao recalque originário do que ao recalque propriamente dito, né? As falhas originárias, as falhas arcaicas que trazem esses casos mais limítrofes, que é o que mais predomina hoje na nossa clínica, né? Então, acho da importância da atualidade desse conceito de recalque originário do Freud. E a segunda fase, todo mundo já conhece mais, recalque propriamente dito, ou recalque secundário, que afeta os derivados do representante reprimido, né, que está lá já no núcleo do inconsciente, ideias que, originando-se em outra parte, tenham entrado em ligação associativa com ele, né, e que vão sofrer essa pressão posterior para serem mandadas para o inconsciente, né? Essa pressão posterior, Freud descreve na metapsicologia, né? É quando a catexia do inconsciente alcança certa intensidade, né? Ela acende o sinal vermelho para o recalque, né? Essa energia é tirada da própria catexia do representante, né? Então, é igualmente importante aqui que essa pressão posterior não é só ela que funciona, porque o que está chamando para o recalque, auxiliando nessa força, é a atração do que já estava anteriormente sendo o núcleo do inconsciente, né, que foi primevamente reprimido. Então, o recalque originário serve como um polo de atração que ajuda, né, a força do recalque secundário para poder ser efetivamente funcional, embora a gente sabe que a efetividade do recalque secundário não é tão eficiente quanto, né, se gostaria para poder não gerar ansiedade e sofrimento.
Então, mais um pouquinho de metapsicologia, né? O recalque não impede que o representante pulsional continue a existir no inconsciente, você já sabe, né? Que ele vai ficar sob custódia, né? Mas ele se organiza ainda mais, o Freud sempre dizia, né? Os, os como é que ele dizia? Os derivados, né, as fantasias, elas proliferam no escuro, né? Os fantasmas, ele dizia, proliferam no escuro, né? Então, dão origem a derivados que estabelecem ligações e a força do investimento da ideia detestável, né, vai acionar o recalque, mas isso continua sempre nesse movimento. Então, o representante ideacional, ou seja, aquilo que a pulsão representa como ideação, como necessidade de satisfação, ela vai tentar entrar na consciência, no pré-consciente, que vai ter aquela censura. E aí vocês lembram, né, que o Freud traz, acho que no texto do inconsciente, ele faz uma representação, uma comparação, não é uma metáfora, mas uma ideia, uma fantasia da casa, que a casa tem uma entrada em que tem uma festa e que vai ter nessa entrada uma censura, né? E que vão chegar os convidados e que se esse convidado que quer entrar na casa, na festa da consciência, né? Ele chega ali no hall de entrada e ele é reconhecido como alguém não convidado, não tendo convite para entrar, não sendo habilitado, ele vai ser mandado de volta para o inconsciente, né? Então ele vai manter a sua catexia inconsciente e vai ser mandado embora. Agora, se ele vem num derivado bem disfarçado, muito disfarçado, né, ele pode enganar. Mas se ele for identificado, ele vai ter que retirar a catexia do pré-consciente, ele vai ter que tirar o disfarce e vai ter que substituir a catexia do pré-consciente por uma catexia da sua originária, do inconsciente, e vai ser mandado de volta, né? Então, essa censura, ela está representando, né, para a fuga da dor, quer dizer, ela evita a dor, ela retira a catexia do pré-consciente que possa gerar dor, impede que qualquer possibilidade de ataque, de ameaça, de dor, aconteça. Então, o recalque, em 1915, aqui eu faço uma comparação. Vocês sabem que na teoria da angústia, da ansiedade, inicialmente, de 15 a 26, o Freud acreditava que o recalque era o responsável, ele que gerava a angústia e a ansiedade. A ansiedade era resultado da pulsão não satisfeita, né, que terminava se transformando, né, numa libido tóxica, né? O impulso não satisfeito aparece com um afeto transformado em libido tóxica. Então, a angústia e a ansiedade era culpa do recalque. Só que em 1926, depois de todo um desenvolvimento, que aqui não vem o caso, né, o Freud foi se dando conta que a força do recalque era disparado justamente pela ansiedade sinal. A ansiedade ela não era a causa do recalque, ela era a responsável por acionar a força para o recalque ser efetivado. Então, ela passou de algoz ao herói aqui, né? Ela que protegia o eu da ansiedade. Entramos então para finalizar, né, a terceira fase, o retorno recalcado. Vou fazer brevemente, todos sabem, né, que o retorno recalcado ele vem através, claro que normalmente as formações substitutivas sempre acontecem. A gente já viu que recalque ele não mata as representações, ele deixa elas, as representações ficam em stand-by, mas ainda sempre energizadas e funcionando. Então sempre acontecem escapes. O recalque, né, ele não impede que as representações venham do sonho, né, através dos xistes, através dos atos falhos, das fantasias, né? Essas também são formações substitutivas, mas fazem parte do equilíbrio emocional.
precisa ter esses escapes para poder suportar, né, todo o manancial econômico que está aprisionado. Só que os sintomas também são formações substitutivas, mas elas não são naturalmente, elas são efeitos, né, de uma formação de compromisso. O eu, ele precisa tomar providências porque não está conseguindo lidar com a força dessa pulsão que quer ser satisfeita e atuar de qualquer forma. Então, ele tem que negociar. E ele vai ter que negociar com o id. Então, ele vai ter que fazer um negócio também com o supereu, que não está permitindo que isso aconteça, mas o supereu também está envolvido com o id. E existe ainda o princípio de realidade, que não aceita. Então, esses três senhores vão atuar para que esse compromisso possa dar uma chance de satisfação, uma certa chance para o id, uma certa chance para o supereu, e o eu fica mais ou menos lidando com o sofrimento e com a dor, né, das inibições que todos esses quadros neuróticos geram para o eu, né? Então, o Freud traz o exemplo aqui da histeria de angústia, né, que busca se defender disso num compromisso, deslocando, né, usando o mecanismo de defesa de deslocamento, né, e substitui aquela ideia interna, né, por uma ideia deslocada para a realidade. Estando na realidade, o eu consegue fugir de se encontrar e de poder atuar com essa ideia assustadora, fobígena, né, que é condenável. Então, ele passa a fugir de ir no shopping, a pessoa passa de ir no shopping, que no shopping ela pode se dar conta que ali ela está livre para poder, quem sabe, lá encontrar alguém que possa seduzi-la, e aí o shopping passa a ser um perigo, e ela não vai mais no shopping. Então, essas inibições, elas não cessam, porque a partir de que uma inibição tem sucesso, e aí a pessoa não vai conseguir gratificar o desejo, outros deslocamentos vão acontecer, e isso é infindável. E a pessoa passa, né, a vida fugindo desse medo fantasioso. A histeria de conversão, né, é menos sofrida, por um lado, porque o afeto fica anulado, né? É uma regressão somática importante, né? Que na época foi chamada de labella indifférence, porque a pessoa não sentia angústia, né? Mas a pessoa ficava com um empobrecimento enorme, porque ela ficava aprisionada a um sintoma somático que impedia ela de ter uma vida normal, né? A gente não pode confundir aqui essa regressão somática a um sintoma psicossomático, né? Porque se a gente pensar no funcionamento, né, clássico, psicossomático, é sem representação, é um processo, né, de pessoas que têm insuficiência simbólica. Aqui não, né? A regressão somática ela faz uma condensação simbólica num órgão, né, e aquele órgão fica gratificando, né, os representantes e a pessoa fica sofrendo aquele impedimento, mas ao mesmo tempo ela não sente ansiedade. E a neurose obsessiva, né, é bem falha na questão da ansiedade. A pessoa fica aprisionada, né, numa vivência, né, de uma vida sempre na dúvida e na ambivalência, tem um sofrimento atroz, né? A defesa é uma formação reativa, e a formação reativa é diretamente ligada a um funcionamento ambivalente. Então, a pessoa está sempre em risco de que essa formação reativa não dê conta, né? E então, é um funcionamento mais ligado, né, mais próximo da consciência, porque a pessoa tem uma intelectualização, está muito ligada a um raciocínio, né, a uma intelectualização, a uma racionalização da dor, né? E eu não vou poder aprofundar isso, né, não é o objetivo, mas eu acho que a gente não podia deixar de citar, né? Então, para finalizar, eu vou trazer para vocês essa ideia de que o neurótico era o paciente típico do tempo do Freud, no sentido dos sintomas neuróticos, né? Mas hoje, né, o paciente não neurótico é o paciente típico do nosso tempo.
Então, acho da importância que eu trouxe, né, do Verdrungo, do recalque originário para essa mente primitiva, né, porque no mundo real, né, que hoje a gente vê que aspectos de transições, de estados intermediários, de insuficiência simbólica são muito mais comuns que estados opostos, nitidamente diferenciados, como os neuróticos. A gente sabe que os pacientes não neuróticos, eles não têm essa diferenciação nítida, eles vivem ainda numa confusão interna, né, nos limites borrados. Então, os pós-freudianos desenvolveram muitos trabalhos para poder alcançar o tratamento, né, desses pacientes não neuróticos. E eles trazem novas luzes à teoria psicanalítica e da onde eles partiram, né, do Freud. Por isso que o Green diz que o Freud, ele próprio é um pós-freudiano, pois ele se mantém vivo através dos que vieram depois dele. Então, é isso que eu tinha passado para vocês, né? Trazendo essa ideia do Freud muito atual, né? Acordando para a gente, do ponto de vista metapsicológico, a mente primordial que hoje está tão atual na psicanálise contemporânea. Interrompeu. Muito Então, pessoal, obrigada, Kátia. Foi uma aula e tanto para nós. que bom. Espero que vocês não tenham ficado meio cansados, né? Porque é muito conceito, tudo muito rapidamente apresentado, mas agora o Roaldo vai nos ajudar a integrar tudo isso, né? Mas foi muito dinâmica a tua apresentação, né? Então, acho que Roaldo contigo. Tu tá sem som. Recuperei a palavra agora. Hum. Não, vocês testemunharam, né, como eu estive bem acompanhado no meu seminário, né? Então, graças a isso, claro que aquilo que a gente escuta e que nos faz bem, a gente tem essa tendência, né? E não é uma tendência, é uma obrigação de partilhar, né? Isso é uma obrigação. Então, eu acho que a Kátia, ela mostrou claramente aí para nós por que que ela é uma obrigação, né? E nós convivemos juntos um ano, né? Eu aprendi muito ali, né? E a Kátia tem uma capacidade de síntese e de resumo invejáveis, não? Ela coloca isso, né? Escreve e ela traduz isso claramente assim, né? E então é só um prazer para mim, né? É, levar isso, o que a gente teve em parte, assim, naquele seminário de 25 lá na Sociedade de Psicanálise, né? Então, a primeira coisa que me ocorreu era fazer uma mesa redonda sobre isso. Depois surgiu uma aula inaugural, que eu acho que é melhor ainda, né? Então, eu só me sinto muito honrado e tenho que agradecer a Kátia pela sua gentileza, né? De trazer isso para nós, né? Já conhecia esse trabalho, mas agora ela me surpreende de novo, porque o trabalho é muito bom, né? E certamente nós vamos poder conviver com a Kátia mais tempo, porque ela não vai nos escapulir assim, né? Depois que ela adquire o status de representação mental, fica como representação mental,
né? Então não tem mais saída, né, Kátia? Tá? Muito obrigada. E, é, Grande prazer para mim. né? E então eu achei que esse poder de síntese que a Kátia trouxe, esse poder, essa didática com que ela fez e com que ela pega, vamos dizer assim, um desenvolvimento histórico, e ela, vamos dizer, encontra enlaces progressivamente. Os grandes pensadores, eles se enlaçam, né? É óbvio que eles se enlaçam, não? E, e a Kátia, ela consegue estabelecer esse caminho, né? Com clareza, né? E trazer isso para nós, né? Então eu tive isso, a ideia de, bom, vou levar ela lá para Horizontes, para ela falar lá essas coisas aqui que a gente partilhou no ano passado. Então eu fico muito satisfeito que, que com essa aula inaugural que ela ministra, né? E que ela, de uma forma muito inteligente, capaz, ela, vamos dizer, sintetiza isso para nós, coisas extremamente complexas que parecem assim fáceis, né? Né? Mas não, isso, elas isso é um trabalho árduo, né? Que é da Cátia. E eu me sinto muito satisfeito com essa aula que a Kátia nos apresenta, né? E certamente ela vai nos visitar mais vezes, se ela quiser, mas ela vai ter que querer, não tem história. É, é, mais vezes aqui dentro dessa instituição Horizontes, que é uma instituição nova, né? E que também está desabrochando para muita coisa. Então, eu só posso agradecer a Kátia pela gentileza que ela teve, né, e de nos apresentar esse trabalho, que em parte eu já conhecia, mas agora ela melhorou mais ainda, né, e, e fico muito honrado, né, de ter convidado ela para para que a gente possa discutir com ela. Eu passo, seria muito interessante, né, que ela encontrasse em vocês muitos interlocutores, pessoas que queiram discutir com ela, né, certo? Pessoas que queiram falar sobre isso que está sendo falado aqui e que isso seria muito bom para nós, né? Então, passo a palavra a todos, a quem quiser fazer, quem quiser propor uma ideia, quem acrescenta alguma coisa, quem discorda, qualquer coisa, não tem problema, tá? Ela está ali disposta, né, e ansiosa, certamente, para pensar conosco, tá? Aberto as perguntas, pode ser por escrito. É interessante, que tem um momento, Kátia, que tu colocou, né, na projeção, que o recalque impedindo a tradução, né? E tu nos facilitou a tradução, né? À medida em que tu nos traz com muita clareza, né? Isso que o Roaldo está dizendo, assim, uma capacidade de síntese brilhante, e essa visão histórica tão importante, né? Para que a gente vá se situando e pensando até em termos da filosofia, né? As contribuições. Bom, né? Que o Eu não Roaldo queria. é o meu inspirador, não é? Então, É, aqui eu pude traduzir para vocês porque o mestre está ali me autorizando. Então, né? eu me senti
livre para poder compartilhar com vocês. Outra coisa que eu achei super importante, né, que tu coloca, que é do livro do Roaldo, aquele Variações sobre Temas em Psicanálise. Ah, a Clarice levantou ali a mão, só vou comentar isso assim rapidamente. E o Roaldo traz ali no capítulo a ideia do recalcamento, né? Ao invés de falar só em recalque, que dá Uhum. uma ideia mais dinâmica, né? De toda a movimentação do processo. Aham. E eu achei também super importante, né, que tu destacou isso, né? Que é do nosso mestre Roaldo. Passo E que para a Clarice favorece, né? Favorece a ideia de movimento. de movimento. Realmente, o recalque não é uma coisa que acontece e encerra. É um Uhum. processo. Então, acho que o recalcamento fica bem melhor mesmo. Clarice, Oi, pessoal, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Kátia, né? Acho que a aula, né, a síntese, enfim, né, o que o pessoal já está comentando, é sempre importante a gente recapitular, né? E acho que tu foste, assim, muito hábil nesse sentido, em coletar, são tantas questões, né, Kátia? Em poder, de alguma maneira, sintetizar, né, em alguns minutos aí para nós. Mas, enfim, alguns comentários, porque fiquei pensando, assim, inicialmente naquela tua parte dos filósofos, enquanto é o conceito do recalque, o conceito da descoberta do inconsciente, que vem a ele atrelado, uma descoberta tão importante e tão difícil para a humanidade, né? Foi sendo gestada, e quem sabe o Freud chegou num momento de desenvolvimento civilizatório que pôde dar nome, né, representar, vamos dizer assim, essas questões, né? A gente diz que teria sido uma das grandes feridas narcísicas, né? Depois do heliocentrismo do Darwin, vem a descoberta do inconsciente, em que, vamos dizer assim, nós não temos controle sobre nós mesmos, né? Há uma ruptura com a lógica cartesiana do penso, logo existo, como se nos dominássemos, né? Então, foi um pensamento que me ocorreu vendo a tua linha do tempo, né? E também outro pensamento que me ocorreu, entre tantos, assim, a importância do conceito de recalque, tanto para pensarmos o sujeito individual, quanto o desenvolvimento da espécie humana, né? Que foi fundador da questão civilizatória a partir do momento em que, né, nós, vamos dizer, nos transformamos de um animal selvagem, não que nós não tenhamos as nossas questões selvagens, né, Kátia, a todo momento querendo também romper a barreira do recalque, né, a gente vê toda a tensão civilizatória que constantemente a gente vive, né. Então, a importância do conceito de recalque, assim, para explicar a nós e para explicar o homem, o humano, né, a história como um todo, tá? E uma coisa que eu queria, enfim, ver, tu falasse um pouquinho, que me ocorreu, assim, o recalcamento como um conceito fundante, como diz o Lacan, do sujeito do inconsciente, tá? E o Freud depois vai dizer no texto do inconsciente que há diferentes tipos de recalque, né? Quando ele fala da questão da esquizofrenia, a diferença da uma verdrango para uma verwerfung, né? Então, assim, a complexidade do desenvolvimento das defesas e a diferença, temos aí uma defesa do tipo estruturante, né, com outras defesas, acho que tu deu uma pincelada um pouquinho, né, onde prevalecem outras lógicas, né, a lógica da descarga, a lógica da pulsão de morte e a não transformação, né, como tu bem mencionaste, assim,
que o recalcamento ele envolve transformações, tá? Então, enfim, alguns comentários e te parabenizar novamente. Obrigada, Clarice. Estou vendo umas carinhas conhecidas aqui mesmo do Horizonte, né? O André e a Clarice eu já conhecia também, a, a Edna, a, a Eda, a Lisandra, a Júlia, enfim, estou feliz de estar aqui com vocês e acho bem importante isso que tu trouxesse, né? O Roaldo no seminário sempre enfatiza, né, que não existe uma separação, a gente estuda as defesas separadas, os conceitos, mas não existe uma separação real, assim, ela é mais didática, porque as defesas elas trabalham um certo enlaçamento, né? Então, sim, tem graus e medidas. Claro que tu está pontuando aí que a gente sabe que o recalque ele é organizador, ele é estruturante, ele é fundante. Agora, outros tipos de defesa, como verwerfung, a gente pensar negativa, denegação, forclusão, tudo isso que a gente sabe em casos mais graves, né, eles mostram um tipo de que lida com a pulsão, não dizendo não, negativando como o recalque. O recalque diz não à pulsão e negativa, armazena, guarda, mantém vivo, mantendo o funcionamento emocional. Essas outras mais radicais, como forclusão, elas abolem a representação, elas acabam com a representação, elas no lugar elas criam outra realidade. Então são realmente defesas ligadas à pulsão de morte ou desligamento. Veja que para o Freud hoje, né, na psicanálise contemporânea, principalmente o Green, que traz muito trabalho em cima do trabalho do Freud, né, que fala muito em desligamento e ligação da pulsão de vida, desligamento da pulsão de morte, mostra o recalque, é, ele não desliga, ele só armazena, ele desloca de um lugar a representação. Então, ela mantém-se viva, dando oportunidade para reelaborações, para trabalhos de luto, para trabalhos de transformações. E, e é o que estabelece a inscrição primitiva, né, nas fixações, no armazenamento, na memória. E as outras, principalmente, né, a forclusão, ela é uma abolição. E os casos em que há essa ruptura drástica com a realidade, está diretamente ligado à pulsão de morte, que é de desligamento. Agora, o Freud trabalha bastante em 25, o texto da negativa, e ali, na negativa, o Freud trabalha muito mostra, né, outras formas de poder lidar com aquilo que não é possível e aceitável no momento, fazendo divisões. Por exemplo, tem uma parte do eu que nega aquela existência. Eu sei que existe, mas eu não vejo, eu não quero ver, ela fica negada, né? E isso acontece hoje, é muito fácil da gente ver em pacientes que têm um funcionamento mais limítrofe, né? Porque esses pacientes vivem essas divisões do eu muito forte, muito claramente, né? Visíveis para nós, né? Quando uma parte fala, a outra não reconhece, né? São cisões muito diferentemente do recalque, que faz uma linha divisória horizontal, o que é consciente para o que é inconsciente, está recalcado. Nesses quadros mais regressivos, não neuróticos, né, estabelecem cisões verticais em que compartimentam o eu. Então, essas cisões verticais, elas fazem com que a pessoa não consiga integrar as vivências para que possam
serem transformadas, elaboradas, né, e possam fazer com que o psiquismo evolua. Mas elas não falam umas com as outras. A gente chama que as pessoas funcionam em parcialidades. Então, elas negam, cada uma nega a existência da outra. Quando o paciente está falando num aspecto tão contraditório, ele não está conseguindo integrar aquela outra vivência que está lá compartimentada. Então, são defesas que, nesse aspecto, né, são esperançosas para a gente na psicanálise, porque hoje a gente sabe, né, que a psicanálise contemporânea trabalha com a ideia dessa não diferenciação, dessas indiscriminações, desse borramento que impede a integração, porque esse borramento ele justamente impossibilita as zonas de transição simbólica. O simbolismo ele nasce justamente quando existe uma linha que diferencia. Claro que essa linha não é estanque, ela é um território, mas é um território que possibilita criatividade, criação, simbolização, né? Então, são defesas que circulam, né, que têm os seus objetivos e que hoje a gente consegue, né, estabelecer e estender a psicanálise para casos não neuróticos, porque o Freud abriu possibilidade, né, no momento em que ele partiu da primeira tópica de uma psicanálise tão voltada para o inconsciente, ele ascendeu na segunda tópica para a complexidade do eu, de todas essas defesas, inclusive das cisões do eu, que foi lá em 38 que ele conseguiu, né, expandir isso, porque primeiro ficava só uma ruptura psicótica, mas depois o Freud se deu conta e assumiu que essas cisões do eu, elas fazem parte ainda do psiquismo. E hoje, cada vez mais, né, nós trabalhamos com diferentes nomenclaturas, como partes não neuróticas da personalidade, parte psicótica da personalidade, zonas de inconscientização. Cada autor traz nomes diferentes, mas é isso, né? A nossa mente, ela não é toda evoluída, nós mantemos, vamos ter registros, fixações arcaicas que a gente nunca vai alcançar e que não vão ser transformadas e ficam no que a gente chama de irrepresentável, né? Mas a gente, nessa nova concepção da psicanálise, é muito mais esperançosa, porque a gente sempre ainda tem chance de poder acessar ah, representações ou ainda representar e sonhar e evoluir partículas ainda, como diz o Bion, partículas beta, que ainda são quase que sensoriais ou sensoriais, e podemos ter chance de evoluir nossa capacidade de pensar, de transformar. Então, é um âmbito muito esperançoso da psicanálise, né? Hoje, podendo contemplar pacientes que têm tanto sofrimento e insuficiência simbólica. E num mundo em que, como a Clarice falou, dos nossos aspectos selvagens, né? Num mundo em que a selvageria, ou a gente pode até dizer a positividade é tão explícita, a descarga da violência, a gente vê, nós estamos vivendo guerra, e guerra com toda a tecnologia, com todo o avanço cultural, né? Nada disso contém a violência que nós contemos, que é humana, né? Não é só a violência animal. O animal trabalha instintivamente, já tem o que pode fazer, o que não pode, aonde deve atacar para se defender, e o ser humano não. O ser humano não usa esses interditos, né? Se ele não conseguir recalcar e trabalhar e evoluir a capacidade de pensar para usar o pensamento em vez de atuação direta, né? Acontece esse tipo de coisa que a gente está vendo. Obrigada, Kátia. A Júlia tinha levantado a mão. Quer falar, Júlia? Ah, eu baixei porque eu achei que também ia passar um pouquinho do tempo, mas ahn, primeiramente queria agradecer também a Kátia, né? Tenho o prazer de ainda por cima ser acompanhada mais de perto ainda por ela, né, em supervisão. Mas sinto assim que ainda como estudante é ainda mais importante rever
metapsicologia psicanalítica 1 milhão de vezes para a gente cada vez mais ir internalizando e refrescando os conceitos e revisitando e vendo de outras óticas, assim, né? Mas só fiquei pensando, assim, né, sobre as questões ali do trauma inicial, né, não excessivo, mas também que seja o motor da inscrição, né? E nessa dificuldade dos tempos atuais, como tu vinha falando, né, Kátia, da sociedade aí do desempenho, da sociedade em que o bom substitui o belo e tudo aquilo que a gente já sabe, assim, como fica realmente ainda mais um incremento dessa dificuldade, assim, dessa fase inicial, né? Desses momentos iniciais, assim, né? Porque tu foi falando e não tem como não pensar também em outros autores que falam desse espaço potencial de Winnicott, o trabalho do negativo de Green, assim, eu acho que sobre várias óticas a gente pode pensar nessa importância, desse espaço e desse ritmo, assim, que hoje em dia se configura de uma forma ainda mais difícil de ser configurada, assim, né? Então, fiquei com essa pergunta e eu acho que tu termina a tua apresentação falando, né, dos tempos dos pacientes não neuróticos. Eu acho que é um grande sintoma, assim, né? Fico pensando sempre, assim, nas redes sociais, que hoje em dia cada vez mais são configuradas em fragmentos de vídeos, né? E indivíduos que também são marcados por esses fragmentos de memórias e fragmentos de si, né? E quem sabe a gente pode pensar que cada vez isso vem se tornando mais difícil, assim, também nesses momentos iniciais, uma hiperestimulação da, da, dessa geração de mães agora, um hiperacesso à informação, os reflexos que isso tudo tem, né? Então, fiquei bem pensando, assim, nisso, reverberando. Acho que é sempre algo que a gente puxa para a atualidade e para refletir, assim. Então, era mais isso, assim, queria compartilhar o que eu fiquei pensando. Muito bom, Júlia. Gostei muito de poder também te manifestar e contribuir. Muito bem, é verdade. Né? A gente tem tantos filósofos da contemporaneidade hoje, né, falando do risco, né, que a gente corre com a velocidade excessiva, com esse mundo fluido, né, a rapidez imperativa, e claro que isso tende a desfavorecer os vínculos, as relações, né? A atividade das mães hoje, né? Todo trabalho frenético, a busca de alcançar objetivos não só acadêmicos, como de constituição, de construção de ganhos, enfim, né, de uma sociedade consumista, tudo isso. Só que é preocupante, mas eu sou muito positiva no sentido assim de sempre manter muita esperança. Eu sou muito fã do Edgar Morin, né, filósofo francês, né, que é vivo ainda, né, ele fez em julho do ano passado 106 anos e ainda está contribuindo, né, e ele tem um livro dele que se chama La Voie, a Via. Para ele sempre tem uma via nova surgindo, né? E a gente vive, né, numa complexidade, numa mistura de raças, de culturas no mundo, né? Assim como estão se matando de guerra lá, aqui tem momentos de tanta benevolência e nós estamos aqui estudando para cuidar das pessoas, né? E então o mundo oferece muitas variedades. Eu acho que a gente tem que sempre acreditar porque também, assim como não se conhecia nada a respeito da relação mãe-bebê, da importância dos cuidados maternos dos primeiros meses, hoje é tão difundido isso, né? Mesmo nas redes sociais, que também tiram, às vezes, as mães de uma relação mãe-bebê mais saudável, porque estão amamentando com o celular e desconectada do bebê. Por outro lado, também as pessoas procuram tanto como cuidar do bebê, a importância dos primeiros meses, né? Então, eu acho que as coisas se equivalem, né?
Assim como tem tanta mortandade, tem tanta ONG surgindo para cuidar da natureza, tantos programas de sustentabilidade para cuidar do planeta. Então, claro que a força da destrutividade ela é muito grande, mas eu sempre acredito na possibilidade ainda de benefício, assim, de vencer, que as próprias redes sociais, né, trazem tantos benefícios e que possam ir superando, né, os malefícios que também geram. Eu queria ler assim que tem dois comentários aqui no chat, né? O Márcio escreveu: incrível a recapitulação histórica que a Kátia trouxe. Fomentou por aqui um desejo de aprofundar. Agradeço muito a clareza da comunicação da Kátia, muito didática. E a Renata pede desculpas que teve uma questão familiar, né, que impediu ela de ficar até o final, mas que ela estava ouvindo com atenção e agradece. Eu vou passar a palavra para a Lisandra e acho que depois, se a Kátia quiser comentar alguma coisa, depois a gente encerra em função do horário. Boa noite. Eu sei que já passou um pouquinho do horário, mas não podia deixar de fazer esse comentário. Kátia, sempre, né? Um prazer te escutar. E acho que só vou repetir o que todos aqui disseram, foi realmente uma recapitulação. E a Júlia, quando disse, vamos estudar a metapsicologia 1000 vezes, adoro essa coisa da juventude, porque 1000 vezes. A gente não chega às 1000 vezes, mas é mais ou menos assim, Júlia, né? Muitas e muitas vezes, e às vezes a gente vai lendo outras coisas, estudando outras coisas, e isso vai ficando em muitos momentos. Mas eu estava te escutando e acho que nós temos estudado na Horizontes, né? Acho que tu sabe, um grupo pequeno tem estudado bastante a questão dos bebês, e principalmente os bebês que têm irmãos dentro do transtorno do espectro autista. Então, a gente tem circulado muito por essas ideias. E o que sustenta, em termos metapsicológicos, essas ideias de que o autismo não é constituído por uma falha na relação. Claro que isso pode depois aparecer, e muito provavelmente vai aparecer, mas ela não é a origem, né? E a gente tem estudado, né? Tem retomado, né? Já lemos o projeto com o Rualdo anteriormente, e temos procurado assim estudar, mas acho que quando tu trouxe ali no slide a questão, né, do registro, né, de fixação de memória, e que isso tem que ter uma cota, uma dose ótima. Se é de menos, provavelmente, né? Não sei como é que isso ficaria, acho que a gente pode até pensar, talvez em outro momento, mas se é um excesso, e aí fiquei pensando nessas crianças com genética para hipersensibilidades, né? Já nascem com muitas dificuldades, não só motoras, mas né, de uma De invasão qualquer estímulo. dos sentidos. E, bom, e aí o psiquismo se constitui, ou não se constitui de uma maneira muito não neurótica também, né? E acho que eu fiquei pensando aqui, acredito que o pessoal que estava escutando, que está no nosso grupo, também só nos incentivou o teu resumo a mergulhar mais ainda nestes textos, porque acho que isso, né? Mais uma vez, Freud dizia algumas coisas lá que eu acho que nem ele sabia que dizia, e que hoje a gente podendo olhar o que nós estamos estudando, a gente encontra vamos dizer, essa fundação na teoria freudiana também, claro, outros autores, outras possibilidades, mas fiquei com muita vontade de voltar a estudar também. Tá? Muito obrigada aí por ter feito realmente esse belo resumo e por também ter despertado aí, tenho certeza o pessoal que está aí, que eu estou vendo que é do nosso grupo, certamente ficou aí com uma pulguinha. Obrigada, Kátia. Obrigada, Lisandra, pela tua contribuição. Obrigada. Eu vou só dar um oi para vocês, não vou me estender aqui, mas só queria agradecer. Kátia, foi uma maravilha te ouvir, como sempre, né? Muito obrigada. Bom, Roaldo, Hilda.
também, assim, sempre nosso parceiro, né? O quanto a gente aprende e se motiva também com tudo assim que tu vem nos trazendo, nos colaborando com Horizontes. Então, só para dar um beijo para vocês e Nada, querida. agradecer e dizer que a noite foi ótima, né? A gente tem vários estudantes aqui da Horizontes que estão fazendo estágio, dizer, né, que sejam bem-vindos hoje, os estudantes, os colegas do curso também, que sejam muito bem-vindos nessa aula, então, que dá início aí aos nossos trabalhos do semestre. E deixar um beijo para vocês e agradecer novamente, que foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu fico muito feliz também de estar aqui com vocês e fazer parceria com o Raul novamente. E gostei muito de poder ter participado. Estou disponível para poder compartilhar com vocês quando for. Foi um prazer para mim. Muito obrigada, Cate, Roaldo. Acho que foi uma bela aula, né? Um início de ano muito consistente, assim, e promete. E eu estou muito feliz, porque além do pessoal que está chegando, eu dei uma espiada e vi que tem alunos que já concluíram a formação, que a gente está sempre chamando, né, para participar, mesmo que estejam com a câmera fechada. Eu vi os nomes aqui, fiquei muito feliz. E venham sempre, tá? Eu quero reforçar, Kátia, esse convite que o Roaldo fez várias vezes, né? Que tu volte a estar conosco, né? Porque acho que tu tem uma clareza para te colocar que nos ajuda muito a te acompanhar e ficou muito, muito agradável, assim. Eu tenho que terminar em função do horário, né? Mas porque já passamos, porque senão a gente podia ficar aqui conversando e convidar vocês que a semana que vem tem atividade também, tá? E em abril nós também teremos uma atividade interessante, com uma colega, né, que vai fazer uma relação da psicanálise com filme. E também, falando rapidamente assim, a Nara Caron está lançando um livro, né, sobre observação de bebês, do método Sterbic. A gente tem um grupo de observação, né, que eu e a Lisandra coordenamos e está muito bom. E então vai ser um prazer que a Nara esteja. A Nara vai lançar o livro agora em março, né, numa livraria. Em abril ela vai estar conosco na Horizontes, dia 30 de abril. Então, conto com a presença de vocês e agradeço imensamente a todos, principalmente a Cátia e o Roaldo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigada, Ana. pessoal. Obrigada, Ana, pelo convite mais uma vez. Obrigada a vocês. Boa noite, Waldo. Boa noite. Tchau, Roaldo.